turma, tudo bem? Então vamos lá para as respostas do PET 7, semana 2, terceiro ano. A primeira questão é o seguinte: a fé é o argumento básico para aqueles que creem entenderem a existência de Deus e todos os argumentos voltados à sua onipresença, onipotência e onisciência. No entanto, não é um argumento universal para crentes e não crentes compreenderem, portanto, através do uso da razão, a busca desta realidade se tornar possível. Segundo Anselmo, poderemos afirmar que as pessoas só podem conhecer a Deus através da fé. B. As pessoas conhecem a Deus através de seus atributos divinos manifestados na realidade. C. As pessoas conhecem Deus através apenas da Sagrada Escritura, que não deve ser questionada. D. As pessoas já nascem com um forte senso de Deus. E a letra E. As pessoas não podem conhecer a Deus sem a conversão. Então, pessoal, a resposta é a letra D. As pessoas já nascem com forte senso de Deus, certo? Então, a partir daí que Anselmo vai formular as 4 formas dele, né? As 4 provas dele, né? Em relação à existência de Deus. Porque, inclusive, a última parte do argumento ontológico de Anselmo, Santo Anselmo, consiste em dizer que não se pode pensar que não existe. Segundo ele, o grande absurdo é pensar na não existência de Deus. E ele a coloca como o incipiente pensa que Deus não existe. Mas quando ele pensa na não existência de Deus, há uma contradição, no sentido que a premissa foi aceita e a conclusão negada. Então, do ponto de vista lógico, isso é impossível. Segundo ele, o Santo Anselmo, não se pode pensar que Deus não existe, porque essa ideia foi concebida no pensamento. E se foi concebida no pensamento, não se pode aceitá-la como não existe, principalmente considerando, segundo Santo Anselmo, as pessoas já nascem com forte senso de Deus. Certinho? Então vamos lá para a questão 2. Anselmo ele formula 4 provas que podem ser experimentadas pelas pessoas. São as suas 4 provas a posteriori. Certo? Então vamos lá. 1. Para que exista uma diversidade de coisas boas, deve também existir algo que seja bondade total. Esse algo é Deus. Para que existam diversos graus de intensidade na qualidade das coisas, é necessário que exista um ser onde estejam contidas todas as qualidades. Esse ser é Deus. 3. Para que exista o movimento e transformação de todas as coisas, é necessário que exista um ser imutável, que gera todo o movimento sem ser movimentado por nada. Esse ser é Deus. E o quarto item aqui, para que exista um conceito de perfeição nas coisas, é necessário que exista um ser onde a perfeição das perfeições do mundo é o ser mais perfeito possível. Esse ser é Deus. Primeiro, essa questão aqui para que exista uma diversidade das coisas boas, deve existir algo que seja bondade total. Esse algo é Deus. Essa é correta, porque, inclusive, entre essas provas, a primeira, segundo Anselmo, ela afirma que as pessoas buscam as coisas que lhes sejam boas. E assim, são diversas as coisas boas. Provavelmente existem tantas coisas boas no universo quanto são os indivíduos. Então, essa está certa. A diversidade das coisas, né, que existe aí, que são tantas quanto ele afirma os indivíduos. Então, mas para ele continua que para que existe essa diversidade das coisas boas, deve também existir algo que seja
a bondade total, e esse algo é Deus. Agora, quanto à segunda, vamos lá. Essa 2, para que existam diversos graus de intensidade na qualidade das coisas, é necessário que exista um ser, onde estejam contidas todas as qualidades. Esse ser é Deus. Também essa segunda prova é qualitativa. Anselmo percebeu que existem diversos graus de intensidade na qualidade das coisas. Para que existam esses diversos graus, é necessário que exista um ser onde esteja contida todas essas qualidades. E como ele afirma, esse ser é Deus. Essa terceira é que para que exista um movimento e transformação de todas as coisas, é necessário que exista um ser imutável que gera todo o movimento, sem ser movimentado por nada. Esse ser é Deus. Não, essa questão não tem entre essas provas criadas por Anselmo. Vamos lá para a 4. A 4, segundo, está aqui, para que exista um conceito de perfeição das coisas, é necessário que exista um ser onde a perfeição das perfeições do mundo, para que as perfeições do mundo é o ser mais perfeito possível, e esse ser é Deus. Então, essa última prova empírica baseia-se na perfeição. É a perfeição das perfeições do mundo, é o ser mais perfeito possível, e esse ser é Deus. Certinho? Então, vamos lá para a terceira. Sobre a definição de linguagem, no pensamento de Anselmo, podemos afirmar que, exceto, tá certo? A primeiro, fala que existe a linguagem interior e a linguagem exterior. Como nós podemos ver, inclusive estava no texto essa questão. Existe uma linguagem que utilizamos em nossos pensamentos. Exatamente, também existe essa linguagem que usamos em nossos pensamentos. No texto dessa semana ficou bem claro, que foi colocado aí na atividade. Né? A letra C. Existe uma linguagem na qual utilizamos símbolos para nos comunicar com os outros. Também correta. É correta. A letra D. Existe uma linguagem corporal que utilizamos para expressar a arte e emoções. Não. Isso aí não está colocado por Anselmo. Esta questão é a que não está correta. Certinho? E vem aí que fala que existe a busca de referência na linguagem exterior. Na interior, de fato, também está certo. Porque Anselmo ele distingue dois tipos de linguagem. A interior, que é a linguagem que utilizamos em nossos pensamentos, e a exterior, que são os símbolos e signos que utilizamos para nos comunicarmos com os outros. Então, a linguagem exterior busca sua referência na linguagem interior. Tá certo? Então, vamos lá para a quarta questão. Anselmo busca de forma racional entender a existência de Deus e toda a realidade ligada a esse existir. Desenvolva em 30 linhas uma redação apresentando o entendimento obtido através do breve estudo desta filosofia, associada a parâmetros do nosso cotidiano, abordando os seguintes temas: justiça, verdade e liberdade. Mais uma redação, eu estou vendo aqui que eles estão trabalhando muito essa questão de redação, principalmente aí para o terceiro ano, né? E eu acho algo muito válido, porque é fundamental vocês irem praticando a redação, porque é o que vai cair, é o que vai ter uma pontuação muito grande no Enem. E, por outro lado, vocês, a partir do momento que vocês vão escrevendo, vão descobrir novas palavras e também argumentações que vão ser essenciais no Enem. Como aqui algumas questões em relação à justiça, verdade, liberdade e Anselmo, ela pode ser uma fonte para que você absorva mais conhecimento e, inclusive, colocar pontuar da seguinte forma, colocar como uma citação de Anselmo. A citação é muito importante numa redação. Porque, agora vamos lá, em relação o que pede aqui, justiça, verdade e liberdade. Em Anselmo, a argumentação, vamos falar assim, a argumentação anselmiana na obra, inclusive uma obra que ele escreveu, De Veritate, da verdade, ela tem por objetivo esclarecer o que é a verdade, sua relação com a retidão e justiça, a sua conformação à vontade suprema. Anselmo, então, ele demonstra ser evidente que a verdade não teve início, nem não tem início, não teve início, nem terá fim.
Porque caso tal procedesse, segundo ele, antes de ela existir, seria verdade que ela, a verdade, não existia. E depois de sua existência, seria verdade que ela já não existiria. Mas, então assim, segundo ele, segundo Anselmo, a verdade estaria sendo enclausurada. Então, na finitude temporal, o que é impossível. E como diz o texto aí da semana, a verdade, para Anselmo, na realidade é o quê? É um raciocínio correto e íntegro. E podemos obtê-la nos aproximando dos conhecimentos divinos. Então, a verdade, você vai começar a entendê-la, começar a compreendê-la a partir do momento que você se aproxima mais de Deus. A partir do momento que você coloca, vamos falar assim, sua parte tanto emocional como racional, voltada para o conhecimento de Deus, das verdades divinas. Essas verdades divinas que, segundo o Anselmo, é ela que é a verdade do fato correto. É a única verdade para ele. Na realidade, seria essa a verdade, é você se aproximando do divino. E de que forma? Porque através deles poderemos saber como as coisas são realmente verdadeiras. Então, só a partir do conhecimento de Deus que você vai ter o entendimento do que vem a ser a verdade, nas palavras de Anselmo. Agora, em relação ao texto, em relação à questão da justiça, como está, inclusive, no texto aqui dessa semana, como vocês puderam observar, eu acredito que leram todo ele, né? A justiça é a vontade humana sendo dirigida pela vontade divina e que foi revelada ao mundo por Cristo e pode ser dada aos seres humanos através do Espírito Santo. Entende? Então, pessoal, tem a questão da liberdade, que, segundo fala, ela exige dois pré-requisitos. O primeiro é a liberdade da vontade. O indivíduo não pode sofrer ameaça ou imposição externa. O segundo pré-requisito é a ausência de uma necessidade interna, pois se o indivíduo necessita de algo internamente, ele não é livre em suas escolhas. Se você está dependendo de algo, se daquele algo é o que te provoca, entende? Então, como ele coloca aqui, você não é livre, porque você está preso a essas escolhas. Muitas vezes é questão de vício, de paixões, daquela emoção bem à flor da pele, né? De certa forma. Aí ele, inclusive, ele comenta que os animais não são livres, pois dependem dos instintos, que são necessidades internas. Poder ou não pecar não diminui ou aumenta a nossa liberdade. E o que o texto pede também, vamos supor, uma questão dessa de liberdade, a maneira como a Anselmo coloca e identifica a liberdade. Como isso seria visto, essa questão, na atualidade? Vamos começar aqui pela verdade. A verdade, como é colocada, é um raciocínio correto e íntegro. E podemos obtê-la nos aproximando dos conhecimentos divinos. Através deles, poderemos saber como as coisas são realmente verdade. Então, essa questão da verdade, um exemplo, como é colocado por Anselmo, como você vê ela nos dias atuais? Como é a verdade nossa no século XXI? As pessoas hoje, elas agem de uma forma verdadeiramente com os outros? Existe, vou falar assim, uma verdade de uma certa forma ampla na sociedade que vivemos? Ou melhor, existe verdade em nossa sociedade? Então vem a questão da justiça. A justiça é a vontade humana sendo dirigida pela vontade divina e que foi revelada ao mundo por Cristo e pode ser dada aos seres humanos através do Espírito Santo. Então vamos lá. Como o texto falou, ele quer saber que você, ele pede a você que desenvolva uma redação e nela você que seja abordado esses assuntos, porém de uma forma ligada ao nosso dia a dia. Essa questão de justiça, como é que vocês podem compreender, entender, conceber essa questão nos dias atuais? A justiça, como ela é vista para você no nosso cotidiano, as notícias que você muitas vezes vê na televisão ou nas redes sociais, como é que você pode compreender em relação a isto aqui que a Selmo fala e ao que nós vemos no nosso dia a dia, tá certo? E assim é você fazer essa relação. O que está sendo falado quanto a
essas questões, o que você está observando no dia a dia. Há alguma relação que o Anselmo fala com o que nós estamos vendo? Então, isso é uma questão para vocês exercitarem a redação. E para isso é necessário que vocês parem, analisem esses temas e reflitam sobre eles. Porém, uma reflexão voltada para a nossa atualidade. Tá bom, pessoal? Tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Tá bom? Então, até mais para vocês. Tudo bom.